Hélio expôs muito o jogador. Galhardo é 450 mil, é 300 mil. É 150 mil do Fortaleza e 300 do Goiás. Imagino que o Galhardo esteja bem motivado para esse jogo. E poxa, muito feio isso. Primeiro ele explanar o salário, segundo errar, né? Quando for dar eu falo, né, uma reportagem, quando for falar algo, tem que ver a veracidade do negócio. Fica um clima no ar. O Galhardo vai querer mostrar mais futebol. A saída de todos os clubes dele foi com polêmica. E no Goiás, vocês podem ter certeza, vai sair com polêmica, porque não tem equilíbrio. Hélio expôs muito o jogador. O Goiás hoje não é favorito contra ninguém. Vejo o Goiás ainda brigando por um possível acesso. Quem é mais técnico hoje, Hélio dos Anjos ou Wagner Mancini? Goiás e Paysandu, jogo bom pelo Campeonato Brasileiro Série B. Agora a gente vai ouvir a opinião dos comentaristas de Goiânia sobre esse confronto. Aqui o time da Rádio Band News. São dois times que brigam em situações diferentes. Eu vejo dessa forma. Eu vejo o Goiás ainda brigando por um possível acesso, tá tropeçou na última rodada, precisa fazer um futebol mais eficiente, com uma pegada maior, mas jogando dentro da Serrinha a gente sabe da força do Goiás. O Paysandu para mim é um time que já briga pensando em outra situação, em só permanecer na Série B, é um time que está muito distante de um possível G4, está muito mais próximo ali do Z4, né, do correr um risco de ser rebaixado. Então são situações diferentes. Agora tem um ingrediente a mais, né? Tem o Hélio dos Anjos no Paysandu, um dos maiores treinadores da história do Goiás, tem toda uma rixa particular do Hélio dos Anjos com o Thiago Galhardo, pelo que o Hélio falou em rodadas atrás aí sobre o jogador do Esmeraldino. Então tem toda essa situação que mexe com esse jogo, mas lógico que dentro da Serrinha não tem como eu tirar o favoritismo do Goiás, mesmo o Goiás não vindo num momento bom. Rádio Bandeirantes Goiânia, aqui o narrador Ronaí Mendes. Bom, Genésio, é um confronto interessante, né? Eu tô falando isso porque o Hélio dos Anjos gosta muito de usar esse termo interessante. Olha, eu penso que o Goiás é favorito, né? O Goiás tem mais tradição, mais camisa, mais força. E o Paysandu teve um momento muito bom, né? Quando foi campeão da Copa Verde, o Paysandu teve um período assim de uma ascensão muito grande, uma energia muito forte, mas essa energia já passou. Então hoje o Paysandu não demonstra tanta força. Então eu penso que o Goiás é favorito nesse confronto. Paulinho Goiano, Rádio Difusora Goiânia. Se o Goiás estiver sonhando alto de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, nada menos que uma vitória diante da equipe do Paysandu no estado da Serrinha. Se perder o jogo, o sonho do torcedor esmeraldino, para mim, vai por água abaixo, porque realmente o Goiás está vindo de várias derrotas consecutivas, está tendo dificuldade de vencer seus jogos. Aquela coisa que sempre estão se respinhando ali, Hélio dos Anjos, Galhardo, Hélio dos Anjos, isso aí vai para dentro de campo na Serrinha? Olha, dentro de campo não, mas eu penso que fica um clima no ar. O Galhardo vai querer mostrar mais futebol, vai querer fazer gols, enfim, ele vai jogar mais, né? Eu penso que com muito mais garra, muito mais pegada. O Hélio dos Anjos também vai ficar reparando o tempo inteiro, vai ficar ligado em tudo. E eu imagino assim, que nós vamos ter paz, né? Imagino e espero que a gente tenha paz. Mas eu creio que vai ficar ali dentro de campo mesmo, nas quatro linhas. Então eu imagino que vai servir só para motivar um pouco mais. Essa é uma briga muito particular. O Galhardo, para mim, ele tem uma história bacana no futebol, né? Para mim, ele tem uma história de grande desempenho em times gigantes, como o Internacional, né? Por onde ele passou, no próprio Fortaleza, fez bons jogos. O Hélio tem um histórico dele ótimo como treinador também. Aí é uma briga muito particular, né? Mas é uma situação onde eu imagino que o Galhardo esteja bem motivado para esse jogo. Porque mexeu, né? Não é normal a gente ver essas acusações, né? Essa situação que o Hélio expôs muito o jogador, mesmo sendo de outra equipe. Então é uma situação que tempera um pouco mais esse clássico, né? Mas eu tenho certeza que o Galhardo vai querer dar uma resposta dentro de campo pro Hélio dos Anjos. Não pode extrapolar, né? Não pode deixar ali essa situação atrapalhar o desempenho dele ou deixar ele ainda mais nervoso, correndo risco de ser expulso. Faça um bom futebol, né? Mostre pro Hélio dos Anjos que dentro de campo ele ainda tem qualidade. Eu acho que o Hélio está errado nessa questão. Porque eu penso que, ele, como treinador do Paysandu, ele tem que preocupar com o Paysandu, ele tem que preocupar com o time dele, cuidar, treinar o time dele. Eu acho que não cabe ao Hélio ficar questionando o Goiás e jogadores do Goiás. Até porque é o seguinte, o Paysandu do Hélio só vai enfrentar o Goiás agora.
O Paysandu não tem nada a ver com a história do Goiás e com o Galhardo lá no que passou, entendeu? Então tiveram um confronto lá na Curuzu, aí respingou alguma coisinha e tal, teve uma farpa, mas isso tem que ficar lá atrás, né? E depois disso o Hélio, em diversas oportunidades, ele não deixou, né, de dar uma cutucada no Galhardo. Alfinetadazinha. Exatamente. Então eu penso que o Hélio deveria parar com isso, não deveria ter feito esse tipo de comentário, porque o Galhardo segue o caminho dele e o Hélio segue o caminho dele lá também no Paysandu. Eu penso também, assim, no fundo, eu acho que o Hélio tem, assim, um pouquinho de saudade do Goiás. E hoje, tem vontade de comandar o Goiás de novo? Imagino que sim, né? E ele disse que tinha muita consideração com o seu Ailê Pinheiro. Aí, como o seu Ailê Pinheiro não está mais aqui, eu imagino que as portas não estão abertas mais para ele no Goiás. Eu acho que isso deixa ele um pouquinho incomodado também. Eu não me empolgo mais com o Goiás. Eu não me empolgo, sinceramente. Acho que o Galhardo, principalmente, o jogador dos mais caros salários do Goiás Esporte Clube, não está rendendo, não está jogando aquele futebol que era esperado pelo torcedor esmeraldino. Então, para mim, as contratações não teve um efeito positivo, o time oscila bastante no campeonato, então o Goiás está numa turbulência, não consegue vencer seus jogos, com muita dificuldade, principalmente jogando no estado da Serrinha. Fora de casa já nem se fala, o Goiás hoje não é favorito contra ninguém. Perdeu para o Ituano no seu último jogo e agora fica essa expectativa. Joga em casa diante do Paysandu, só resta para o Goiás vitória dentro do estado da Serrinha, porque então o sonho do torcedor esmeraldino chegar à Série A em 2025 vai tudo por água abaixo. Na tabela de classificação, o Goiás está um pouco acima em relação ao Paysandu. Isso significa que o Goiás entra em campo com favoritismo? Para mim, sim, por essa situação e por outras também. Primeiro, por jogar em casa dentro da Serrinha, onde o Goiás sempre é muito forte. Independente dessa situação, que o Goiás vem de um tropeço, né, perdeu o Ituano fora de casa, mas o torcedor ainda está confiante, ainda acredita que o Goiás vai brigar pelo G4, vai brigar pelo acesso. A questão do próprio elenco, se a gente pegar o elenco do Paysandu, com todo respeito ao time lá do Pará e o elenco do Goiás, eu vejo o elenco do Goiás mais forte. E essa situação que você trouxe também na tabela, da pontuação. O Goiás está lá em cima, o Paysandu está mais próximo do Z4 que do G4. Então tudo isso faz com que o Goiás tenha esse favoritismo. Não é sinônimo de vitória. Quem é mais técnico hoje, Hélio dos Anjos ou Wagner Mancini? O Wagner Mancini. O Wagner Mancini tem mais conquistas, né? É um treinador mais atualizado, sem desmerecer o Hélio. Eu acho que o Hélio ainda tem muita lenha para queimar, mas eu penso que o Wagner Mancini hoje é um treinador mais gabaritado, mais atualizado, né? E é um treinador que os jogadores respeitam mais. É preciso sempre destacar isso. O treinador, ele tem que ter o respeito dos jogadores, não só do time dele, né, do campeonato. Hoje o Wagner Mancini no mercado, ele tem mais peso que o Hélio dos Anjos, então ele goza de mais respeito dos jogadores do Campeonato Brasileiro do que o Hélio dos Anjos. Hoje, no momento, o Hélio dos Anjos é mais treinador. Mancini não fez um bom trabalho no Atlético, não está fazendo um bom trabalho no Goiás Esporte Clube, oscila bastante. Treinador muito frio na beira do campo. O Hélio dos Anjos não, é aquele cara que motiva dentro de campo os jogadores a render mais. Então, para mim, na minha perspectiva, o Hélio dos Anjos é mais treinador. Para mim, o Wagner Mancini, pela história dele no futebol, pelo currículo dele no futebol, é mais técnico que o Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos também tem uma história linda no futebol, mas aqui no Goiás foi onde ele cravou sua história, mas num cenário geral, para mim, o Mancini é mais treinador. Tá ultrapassado o Hélio? Não. Tanto que ele tá trabalhando ainda em time de Série B. É um treinador que já mostrou aí nesses últimos anos mesmo bom desempenho por onde ele passou, inclusive no Paysandu, quando ele conseguiu o acesso do ano passado. Olha, placar, Genésio. Cara, eu acho que vai ser 2-0 pro Goiás. Seria um chute, mas já que nós estamos aqui, vamos chutar. Para mim, 2-0 seria interessante pro Goiás. Você que ficou até o final, a gente agradece demais da conta. Agora você tem muitos argumentos para ir aqui embaixo no chat e deixar a sua opinião. Fique à vontade, o espaço é seu, torcedor. Se você ainda não é inscrito aqui no Aparecida TV Web no YouTube, se inscreva em nosso canal. Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente por lá. Compartilhe!